Exercício 3. Determine o volume, o espaço ocupado por cada um dos cubos. Vamos pegar esse exemplo, tá? Então, nós temos um cubo aqui de aresta 2 centímetros, ok? Quando eu falo que essa aresta mede 2, isso aqui sendo um cubo, todas as faces quadradas, quer dizer, se essa altura mede 2, ó, essa largura mede 2, que é um quadrado, a face. E essa profundidade também mede 2. Nós podemos falar também de altura, comprimento, largura, tá certo? Tá, então tá falando aqui que eu tenho um cubo de aresta 2, eu quero saber qual o espaço que ele ocupa, porque o cubo é uma figura espacial, tá certo? Ó, peguei até esse cubinho mágico aqui, ó, ele tá até todo arrebentado. Então aqui, ó, nós queremos saber qual o espaço, né? Qual o espaço que esse cubo aqui está ocupando, tá certo? Ó, tá em cima da minha mesa, ok? Tá, para a gente determinar a medida do espaço que uma figura está ocupando, nós usamos os cubinhos como unidade de medida. Então, por exemplo, quando o espaço é pequeno, nós podemos usar o cubinho que tem 1 centímetro de lado, tá certo? Que é esse cubinho de madeira. Tá, esse cubinho que tem 1 centímetro de lado, ele é chamado de centímetro cúbico, ok? É a medida que nós usamos para determinar o espaço. Se eu preciso ocupar, por exemplo, o espaço de uma sala, por exemplo, de um quarto, né? Eu posso usar o cubo que tem 1 metro de aresta, tá certo? É 1 metro cúbico. Tá, então, ó, só retomando. O cubinho, né? Que tem 1 centímetro de aresta, é chamado de centímetro cúbico. Se eu precisar de usar um cubo maior para ocupar o espaço de uma sala, o espaço de uma escola, por exemplo, eu vou ocupar aquele espaço com um cubo maior, o cubo que tem 1 metro de aresta, que é o metro cúbico, tá certo? Tá, então eu quero saber qual é o volume desse cubo aqui, ó, tá? Vamos só relembrar, vamos construir então, ó. Então eu vou construir aqui um cubo, ó, que ele tem 2 centímetros de profundidade, 2 centímetros de largura, ó. 2, 2. Eu acabo de fechar essa primeira camada. Tá, quando eu termino de formar essa primeira camada do cubo, porque aqui eu tenho 2, 2, mais 1 centímetro só de altura, tá certo? Eu percebo aqui que eu tenho 4 cubinhos. E para determinar essa medida, nós podemos usar o mesmo cálculo da área. Número de linhas vezes o número de cubinhos em cada linha. Ó, eu tenho 2 linhas. Em cada linha eu tenho 2 cubinhos. Então, seria aqui, ó, 2 vezes 2, 4 cubos. Tá, mas eu não posso esquecer que a altura tem que medir 2, e por enquanto a altura só mede 1. Tá, então eu vou completar, ó. Para a altura medir 2, ou seja, eu tenho que ter 2 camadas. Ó, formei. Tá, então eu tenho aqui, ó, 2 de profundidade, 2 de largura. Ou seja, na camada eu tenho 4. Altura 2, 2 camadas. Ao todo, então, nós temos quantos cubinhos aqui? 8, ok? Então, nós temos, ó, primeira camada, ó, 2 vezes 2, 4 cubinhos. Como a altura é 2, ou seja, eu preciso ter 2 camadas iguais a esta, então, aqui eu tenho a primeira camada e a segunda camada. Na primeira camada, eu tenho 4 cubinhos. Como eu acrescentei a segunda camada, eu tenho outros 4. Então, ficaria assim, né, ó, 2 vezes 2 é a primeira camada, né? 2 linhas vezes 2 cubinhos, tá? Que é igual a 4. Vezes 2 camadas, 2 centímetros de altura. Então, eu tenho aqui 4 vezes 2, 8. Tá, vamos lá para o nosso cálculo, então, do volume. Volume. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 linhas vezes 2 cubinhos em cada linha. Vezes 2 cubinhos. Tá, isso aqui vai dar a primeira camada, que é igual a 4. Tá, esse 4, que é esse 2 vezes 2, vezes o número de camadas. Ó, eu tenho 2 centímetros de altura. Então, ó, 2 camadas. Tá, então aqui, ó, calculando a primeira camada, 2 linhas vezes 2 cubinhos, eu tenho 4 cubinhos.
vezes 2 camadas, eu tenho 8 cubos. Como esse cubo é chamado de centímetro cúbico, então 8 centímetros cúbicos, ok? Não esquecendo do seguinte detalhe, pessoal. Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação de números iguais. Você percebeu? Ó, eu tenho uma multiplicação de números iguais. Eu posso resumir isso em forma de potência? Sim, né? Então, ó, quem vai ser a base dessa potência? Qual o número que se repetiu aqui na multiplicação? O 2. Expoente. Quantas vezes esse 2 se repetiu aqui no cálculo do volume do cubo? 3. Por isso tem aquela relação, né? O expoente 3 é chamado de cubo. Quando eu calculo o cubo, o volume de um cubo, ó, sempre vai surgir uma potência de expoente 3. 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Porque 2 vezes 2 dá 4, e esse 4 vezes 2 igual a 8, ok?